Muito bem, pessoal. Hoje eu venho aqui para falar sobre códigos de erro da parte de segurança do condensador VRV, né? Hoje o tema é o F3, F6, né? E antes disso, gostaria de dizer que aqueles que gostarem, né? Eu sempre peço isso, né? Que se inscrevam no meu canal para que eu possa continuar trabalhando aqui com qualidade, ok? Se inscrevam, deixa lá um likezinho, né, um joinha também. Se puderem, se for possível também, acionem, né, ativem o sininho, né? Assim que eu tiver um novo vídeo, algum outro material aí no YouTube, vocês vão ficar sabendo de antemão, ok? Eu agradeço muito. Então hoje, como eu ia dizendo, vamos falar sobre códigos de erro F3, F6. Primeiramente, códigos E, F, H e J, né? Como já falei em outras ocasiões, significam o que? Segurança, né? Segurança do sistema, ou seja, isso, código E, F, H e J, significa que algum dispositivo de segurança atuou, né? Ou falhou, né? Pode ser uma falha no componente ou de fato houve, né, atuação. Se houve atuação, nós vamos ter que corrigir também qual seja o problema, tá? É sempre pressão e temperatura, né? Que é a base de controle, né? Vamos dizer assim, de todo o sistema VRV, né? Tá certo? Então hoje F3, F6. Muito comum, aliás, tá? O código F3, né? F de faca, né? Ele é para todas as gerações, tá? Do VRV. Eu tenho aqui o manual de serviço do VRV1, série KR22, né? Lá da década de 90, né? Tá em inglês aqui, mas apenas para demonstrar, para mostrar, aliás, que o F3 está aqui, tá certo? Geralmente F3 significa falta de fluido refrigerante, geralmente, tá certo? Ele é um código que vem, como eu disse, desde o VRV1, né? Até o VRV Inova, o 4 mais novo, ó, tá aqui, ó, tá? Então ele tem o F3 tem em todas as gerações, tá certo? Diferentemente do F6, né? Tá aqui, F de faca 6, né? Que é sobrecarga de refrigerante. Esse não tinha lá no VRV1 série K e Plus, lá da década de 90, tá? Começou a partir do VRV2 até os dias de hoje, tá certo? Eu vou começar pelo código F6, né? Que como está dito aqui escrito, né? Como falei, está escrito, é sobrecarga de refrigerante, né? Então, sob que condições é detectado um código F6, né? Na operação inicial de verificação, no startup, tá? É nesse momento que são colhidos os valores dos termistores, né? No caso aqui do termistor de ar externo, linha de líquido, sucção da serpentina, né? Do condensador, né? Para então concluir, né? Esse concluir, lógico, tem o microprocessado, a placa-mãe, que é a inteligência do circuito, né? Pelo excesso de refrigerante. No caso de VRV4 Inova, quando excede em 30%, pelo menos, tá? Ou então quando a temperatura da linha de sucção é menor que a temperatura de evaporação durante a operação de teste, ou seja, durante a operação de startup, tá? Para todos os VRV anteriores. O que está fazendo aqui, na verdade? Na verdade, ele está no resfriamento e também no aquecimento, né? Ele está simplesmente controlando o superaquecimento e subresfriamento, tá certo? O controle é feito pela válvula de expansão eletrônica, né? E o tempo todo ele corrige esse superaquecimento, né? Ou subresfriamento se for no modo aquecimento. Ele fica o tempo todo corrigindo, né? A partir do momento que começa a haver uma discrepância, né? Falando em linhas bem gerais, sem entrar muito profundamente, né, no assunto, mas é isso, tá? É pelo subresfriamento que ele tá chegando à conclusão se tem mais gás ou não, tá? Obviamente, os valores estão pré-definidos na placa 1P principal, né, que é o microprocessado, e com base nos termistores, né, que colhem valores de temperatura, né, e sensores também, que colhem valores de pressão, ele chega-se à conclusão de que está faltando, aliás, que tem excesso de refrigerante no caso do F6. Aqui vai uma dica inicial, né? Aparece na verificação de startup e pode aparecer depois, algum outro dia? Pode, mas não impede, geralmente não impede o funcionamento. Ele é um aviso para você corrigir
a carga de refrigerante, mas não impede o funcionamento do equipamento, tá? Se você recomeçar, ele vai de novo. Então, quais são as causas do F6? Sobrecarga de refrigerante, ou seja, a atuação dos termistores é real, ou seja, não é defeito, tá? E nesse caso tem realmente muito refrigerante. Ou então os termistores estão quebrados, desconectados, em pane, né? Eu coloquei aqui cheque continuidade vezes temperatura, né? O que é isso, né? Checar as características do termistor. Se tá bom, se tá ruim ou como é que tá, né? Tá certo? Lembrando que VRV 2, 3, VRV 1 e VRV 4, todos estão aqui, a representação, né? Como é que é o teste de verificação? O teste de verificação é apertar um botão. Aliás, se você não apertar o botão de checagem inicial, ele já é um problema também, né? É um código de erro chamado U3, que eu já falei até em outra ocasião aqui. Vou deixar um card aqui em cima, quem quiser é só clicar vai voltar lá, tá? No VRV1, ó, isso aqui é uma foto da placa, tinha esse botão aqui, ó, de wiring check, né? Você apertava aqui, né? E ele fazia uma checagem inicial, né? Fica trabalhando um tempo, tal, checa a fiação, né? Como o próprio nome diz aqui, wiring check, né? No VRV1 era só isso, não era uma coisa assim obrigatória, né? Apertar esse botão. Era a única verificação que tinha essa. A partir do VRV2, à esquerda aqui, ó, já apareceu aqui um botão de teste, né? Antes do botão reset, que também tinha no VRV1 aqui, ó, apareceu o botão de teste, justamente para quê? Para apertar. Aperto 5 segundos, a máquina entra em operação, né? Vai checar comprimento de linha, vai abrir válvulas, vai ligar compressor, com o fixo, inverter, né? Vai fazer toda essa verificação, que pode durar de 15 a 40 minutos, tá? Vai depender muito do número de desculpe, número de evaporadores conectados, né? E também do comprimento de linha. Então, se é uma instalação com tubos, né? Com evaporadores, sei lá, meia dúzia, né? Tubulação com distância pequena aí, né? Rapidinho, 15 minutos, ele vai fazer esse teste. Se for maior, pode levar até 40 minutos, tá? Geralmente no startup, acompanhado da fábrica, né? Da Daikin, tá certo? E dura tem esse tempo aqui, 15 a 40 minutos. À direita aqui eu tenho o VRV4. A placa A1P principal mudou inclusive de cor, né? Passou para verde aqui, ó. E eu tenho só 3 botões. Nesses 3 botões, o do meio aqui, o 7, ó, onde está ajuste, né? Eu tenho que apertar, segurar do mesmo jeito, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco. No VRV1, quando tinha uma falha, eu tinha uma lâmpada embaixo aqui, ó. Embaixo aqui, que eu digo, é embaixo no condensador, próximo do condensador ali, onde termina a parte elétrica, a caixa elétrica. Tinha uma luz que acendia. Então, depois do teste, se tivesse problema, aliás, depois não, até durante o teste, se tivesse problema, acendia essa luz aqui, tá? No VRV2, passou a acender um LED, tá? Esse H2P aqui é essa lâmpada antiga do VRV1, que passou a acender aqui quando tinha falha. Não necessariamente preciso terminar o teste para que a falha seja apresentada, tá? Encontrou a falha, já é apresentada, tá? Depois de corrigido tem que ser feito de novo o teste. No VRV4 mais novo aqui também, só que aí não tem LED, né? Ele acusa direto aqui, ó. Aliás, tem LED, mas é um digital aqui, né? Você vai ler, simplesmente vai ler o código aqui, né? Então, sei lá, F6 vai aparecer aqui, ó. Tá certo? Diretamente. São essas 3 formas aqui, tá certo? Quando eu falei aqui de continuidade, check continuidade vezes temperatura, né? Isso aí vai servir aí para qualquer termistor, né, no caso, mas ó, eu tô aqui com o manual de serviço VRV4, nada mais é do que isso, né? Então, para ar de descarga unitária, cano de descarga unidade externa R21T, desculpa, R22T, né? Onde é que está isso na placa de circuito impresso, né? Se você olhar uma placa aqui, eu estou com o modelo 10 HP de condensador, né? Os termistores são os R, né? Começam com R aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é termistor na placa. Se você seguir, aqui tem um plug, né? Se você seguir, você vai ver uma ponta de cobre, né? Tá certo? Como tá aqui, ó. Dá pra perceber aqui? Isso aqui é tubo de descarga do F3 aqui, que eu já vou falar, né? Mas é um termistor. Tá isolado aqui, ó. Tem uma ponta de cobre, um cabo, né? Que segue aqui e vai na placa. É um plug da placa, tá certo?
É muito fácil de encontrar isso, né? A identificação da Daikin, ó, R1T, termistor de ar, R21T, termistor de descarga do compressor 1, acumulador de sucção, etc. Tá aqui, tá? Então é muito fácil de identificar. O que é o código de erro F6, terminando o F6? Geralmente sobrecarga de refrigerante. Ou tem termistor ruim, tá? Quebrado, desconectado ou em pane. Você vai checar. Se não for uma atuação de fato, você pode checar o termistor, né? Então, por exemplo, a cana de descarga vai ser o R21T, R22T. Podia ter até mais um ainda, depende do número de compressores, tá? Tem um termistor na descarga de cada compressor. Então, por exemplo, a temperatura ambiente está 25 graus, eu tenho que medir 20 km, certo? Se eu medir um valor totalmente fora disso aqui, ou negativo, zero, não sei o que, eu já sei que o meu termistor está com problema, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Vou trocar o termistor, correto? Essas são as causas do F6, relembrando, sempre no teste de... sempre não, preferencialmente quando aperto o botão de teste, né, no startup, se tiver excesso de refrigerante eu já vou ter a apresentação, tá? Tenho que corrigir? Claro, tenho que corrigir. Como corrigir? Bom, aí tenho que ter tudo anotado, tudo calculado, né, projeto, né? Posso transferir o fluido refrigerante, depois devolver, né, já descontando a parte que está em excesso. Pô, João, mas como isso se eu vou saber depois de muito tempo? Bom, prontuário da obra e projeto, né? A primeira carga de refrigerante, o adicional, tem que estar anotado em algum lugar, tá? Senão fica difícil fazer isso aqui, tá? Aí vai fazer isso aí assim a olho, né? Não vai ficar totalmente correto, tá certo? Corre-se o risco do F6 voltar, tá bom? Quanto ao F3, né? F de faca 3, ele diz que a temperatura normal no tubo de descarga, onde é que está esse tubo de descarga? Tubo de descarga na descarga de compressor. Se tiver 3 compressores, né? Acabei de falar, vou ter 3 termistores de descarga aí, tá? Como é que é detectado? Quando a temperatura do tubo de descarga, né, saída do compressor, aumenta abruptamente a um valor anormal. Ver tabela abaixo, né? Eu coloquei essa tabelinha aqui, ó. Então, por exemplo, VRV1 série K Plus, né, 22, né? Tem que até menor que 135 graus, tá? Com termômetro laser já é possível confrontar isso, tá? Mas ó, aqui o VRV-K série 1, ó, discharge pipe, temperatura é 135 ou maior. Se for 135 ou maior é que ele está atuando, tá certo? Por isso que eu coloquei essa tabelinha aqui, tá certo? Então, causas do F3, né? F de faca 3. De fato, a temperatura do tubo de descarga está alta demais, por falta de fluido, ou compressor com defeito, tá? Também pode ser, né? Ou algo impedindo a compressão adequada. 2. Desconexão ou defeito do termistor de descarga. Teste de novo, né? Aquela tabela que eu mostrei agora há pouco, né? Em quilômetro em função da temperatura, tá? Eu pus aqui próximo slide, né? Mas na verdade eu resolvi não colocar slide, por isso que eu mostrei aqui no próprio arquivo aqui, tá? Isso aqui é manual de serviço, tá, pessoal? Tem que ter manual de serviço em mãos, tá? Senão não consegue trabalhar, ok? Pane na placa de circuito impresso principal A1P. Pode ser um problema da placa também, né? Já que o termistor, né, a ponta de cobre tem um cabo, né, e um plug na própria placa. Pode ser um defeito dela também. Então, por eliminação, eu tenho que chegar, mas raramente um F3, pelo menos eu não lembro de ter visto. É uma placa, é a placa que tem que ser trocada, tá? Mas pode acontecer, raríssimo. Geralmente F3 ou é o termistor tubo de descarga, esse aqui, ou realmente está faltando refrigerante. Foi feita uma conta errônea, sei lá, um cálculo errado, passou, né? E aí num dia de muito calor que o equipamento está sendo solicitado, né? Lógico, né? Os problemas acontecem quando está sendo muito solicitado, né? Aquele calorão enorme, né? É lá, tá certo? Nesse dia aí. Cuidado com a lei de Murphy também, tá? Geralmente dá problema onde não poderia dar, mas é assim. É uma piada, mas isso acontece muito, tá certo? Então, F3 ou é fluido que está faltando, tá certo? Ou eu estou com um problema nesse termistor de descarga aqui, tá certo? Aqui vai uma dica extra, né? Esses termistores aqui tem vida útil de aproximadamente 8 anos, tá? Alguma coisa assim. Então, se tem um equipamento lá com 10 anos e eu estou fazendo uma manutenção
corretiva ou preventiva mesmo, né? Eu posso de repente propor ao cliente de trocar todos os termistors do condensador, tá? Dos evaporadores também. É uma boa coisa a ser feita, tá? Porque já o termistor começa a dar problema e às vezes é devagarzinho, vai indo e você não acha o problema. Então depois de uns 8 anos, sei lá, um equipamento de 10 anos, você tem que levar a manutenção preventiva em dia, e eu sugeriria, dentre outras coisas, né, que durante aqui no canal eu devo falar lá mais pra frente, trocar esses termistors aí, né? Pelo menos de 8 em 8 anos, né? Se bem que depois de 20 anos, né, um equipamento desse há de se considerar um retrofit, né? Se for um equipamento velho, tá certo? VRV1 ou 2, né? Trocar por coisa mais nova. Mas isso é uma decisão com o cliente que envolve, obviamente, a parte financeira, né? Tá certo? Então é isso. F6, né? Sobrecarga de refrigerante, tá certo? F3, ele diz aqui temperatura normal no tubo de descarga, mas geralmente como eu falei, falta de refrigerante, tá certo? Não? Ó, F3 aqui no VRV 4S nova, né? Termistor do cano de descarga defeituoso, né? Desconexão do próprio ou placa da unidade externa defeituosa, né? Tá certo? Sendo que ele chega à conclusão, né, que está faltando refrigerante porque na descarga do compressor a temperatura está muito elevada, tá? Além de um patamar pré-definido, tá certo? É simples, né? Tá falado, não tá? Eu gostaria, antes de terminar, por favor, né, mais uma vez, inscrevam-se no meu canal, que só assim eu vou poder continuar desempenhando meu trabalho aqui, e eu gosto de fazer isso, tá? Agradeço do fundo do meu coração e até a próxima, ok? Abraços.